tudo bem? Nós vamos conversar com o Matheus Leão, ele é psicólogo. Nós vamos aproveitar o Outubro Rosa para falar de saúde mental e saúde mental da mulher. Nós mulheres que somos multitarefas, vivemos sobrecarregadas, somos mães, esposas, filhas, trabalhadoras e isso sobrecarrega a mulher. E o Matheus vai dar dicas e vai falar um pouco sobre esse assunto. Matheus, você atende muitas mulheres aqui no consultório? Atendo sim. Quero parabenizar aí pela conversa, porque falar da saúde da mulher, conversar nisso no Outubro Rosa eu acho muito importante. E respondendo sua pergunta, sim, atendo bastante mulheres. Por incrível que pareça, o público feminino tem uma aceitação um pouco melhor do trabalho da psicologia, que nem você vê muitos homens resistentes com esse trabalho. Acho que isso é uma coisa muito da nossa cultura, né? Que nem a cultura pode ver que as mulheres têm uma tendência maior a ir no médico, fazer tratamentos preventivos, enquanto o público masculino nem tanto. Qual é, assim, no seu consultório, essa queixa maior? Estresse, depressão? Olha, com certeza, assim, a maior queixa hoje é a questão de ansiedade. Depressão até aparece muitas vezes, mas você vê assim que realmente muitas vezes por trás é ansiedade, quadros de muito estresse devido à rotina do dia a dia. Como nós temos um movimento hoje de que o feminino em si está assumindo novos papéis na sociedade, né? Então ainda nós estamos num momento de transição assim que o público feminino está muito em jogo. Qual é a minha posição na sociedade? E nisso acaba assim gerando muito estresse, gerando muita ansiedade. E eu percebo isso muito hoje, ainda mais no momento de pandemia, como a ansiedade é uma coisa que vem gritando. É uma coisa que é uma característica que vem surgindo muitas vezes, que as pessoas ainda não têm uma cultura. Na psicologia a gente tem o termo da inteligência emocional, onde não possui uma inteligência emocional amadurecida para estar conseguindo lidar com estresse, com ansiedade do dia a dia hoje. E como se faria? Qual a dica que você dá para a pessoa lidar com essa ansiedade? Sabe por quê? Uma coisa que eu percebo em conversas com várias mulheres, que nós somos cobradas assim no sentido, a gente tem que estar o lado feminino, né? O corpo, cabelo, unha, maquiagem, em dia. Aí tem um lado mãe também, escola, cobra, o lado esposa, o lado trabalhadora, você tem que dar conta do trabalho. E é tanta coisa que a gente se sente, às vezes, com essa cobrança, a gente se sente diminuída, porque não dá conta. Hum. Compreende? Fala um pouco mais sobre isso. Como assim diminuída? As pessoas se sentem assim, poxa, eu não dou conta, como você faz para dar conta? Aí você vai conversar com ela e fala assim, não, mas eu também não dou conta. Sempre alguma coisa acaba faltando, ou no emprego, ou a gente não consegue acompanhar o filho na escola como a gente queria, ou o sobrepeso que nos é cobrado também. Tem, tem uma coisa que é muito forte em toda pessoa, que na psicanálise, que é a vertente que eu sigo dentro da psicologia, a gente trabalha aí com o ideal de ego, ideal de eu, que é aquele perfil, aquela característica que nós acabamos introjetando, que a sociedade introjeta na gente, do que é o ideal, do que é as características que nós consideramos, que nós pensamos, nós somos levados a acreditar que é o nosso ideal. Tipo, o que é a mulher ideal, o que é a pessoa que consegue dar conta. Você fala uma coisa que eu acho muito importante até frisar. Ah, eu não estou dando conta. Como que o outro dá conta? E quando você para ver o outro a fundo, o outro também não está dando conta. Esses dias eu até estava dando uma palestra, que foi com outro psicanalista, que eu acho muito legal que ele frisou justamente uma questão do movimento. Que é, muitas vezes as pessoas estão tão focadas no objetivo, nesse ideal de que é como que eu dou conta disso, como que eu dou conta daquilo, como que eu dou conta daquilo. E as pessoas não percebem muitas vezes que elas não vão dar conta mesmo. Que o processo é justamente
que sempre vai ter alguma coisa que a gente ainda não dá conta. Porque para pensar, uma pessoa que deu conta de tudo na vida, uma pessoa que já resolveu tudo que tinha que resolver na vida, que não tem nenhum problema, que tudo na vida dela é tipo, acordei, fiz e acabou, tá resolvido. O quanto essa pessoa tem de motivação, o quanto que essa pessoa precisa de... Tem até de energia vital para conseguir estar lidando com o dia dela. Porque na psicanálise a gente fala, a tensão, o estresse, a ansiedade, emoções assim não são emoções negativas. Nós chamamos de emoções. E como o ser humano trabalha com picos, toda emoção faz parte de um equilíbrio. Se nós não tivermos um momento de tensão, se nós não tivermos ondulações de tensão, calmaria, tristeza, alegria, raiva e tranquilidade, se nós não tivermos essas ondulações, a gente não está em movimento, a gente está estagnado. Nem qual é a grande queixa, por exemplo, de pessoas muito ansiosas que elas pensam que estão depressivas. Que a ansiedade é tanta, que elas estão tão tensas, que elas estão estagnadas e elas tipo, não têm mais motivação. Você pode ver que as pessoas muito agitadas, as pessoas muito ansiosas, elas têm um perfil de que elas são apáticas, elas acabam falando, olha, eu estou fazendo tudo tão no automático, parece que nada mais tem sentido. Então, você me pergunta assim, dicas. Eu pontuaria, talvez, como eu sempre falo, que a minha função muitas vezes não é responder questões, mas trazer questões, já que o movimento da vida é justamente não conseguir resolver. Eu perguntaria, quanto você está preso, quanto você está apegado a um movimento de, por exemplo, vou pegar esse exemplo, de dar conta das coisas. E será que nós realmente conseguimos dar conta de tudo? Ou não podemos dar conta de tudo? Até porque se dar conta de tudo, acaba a motivação para a vida. E aqui eu até puxo um pouco de um trabalho de estresse de uma professora de Campinas chamada Marilda Lippe, que ela fala. Quem quiser ver, tem até o site dela, que ela trabalha muito com a questão do estresse. Ela fala que o estresse tem 3 fases. A primeira fase é uma fase boa, porque quando o estresse é uma sensação de adrenalina, uma sensação do corpo, de movimento perante uma situação nova. E quando você encara uma situação nova, você precisa ter uma tensão, você precisa ter uma agitação, você precisa de um movimento de estresse para você estar conseguindo lidar com aquilo de uma forma ativa, de uma forma enérgica, de uma forma como ela precisa ser lidada. Se você lida tudo com uma situação nova com muita calmaria, a situação nova, tipo, você não consegue ter a energia necessária para aquilo. E ela pontua justamente isso. O estresse, numa fase primária, ela é importante. O problema é quando o estresse ele começa a ficar estagnado, você fica tão estressado, você não consegue passar da fase de estresse para uma fase de calmaria, que ele entra na fase secundária e terciária, que são as fases que ela começa a falar que já são nocivas, que já podem ser até patológicas. E nesse momento a pessoa já saiu do momento até de se cuidar, né? Com Porque certeza. a terapia, ela é importante para todo mundo, né, Matheus? A gente ainda tem uma cultura de que, não, eu não preciso, eu tô bem. Só que é importante até para autoconhecimento, não é? Sim, historicamente falando, no Brasil nós temos uma cultura e a psicologia no começo no Brasil ajudou muito com isso, de que a psicologia é um trabalho terapêutico, um trabalho psicoterapêutico, é apenas para loucos, é apenas para problemas com grandes transtornos, para pessoas com com uma patologia já formada, que nem hoje no Brasil nós ainda temos muita cultura. A pessoa está passando mal, está com alguma questão, ela vai procurar um médico, daí o médico encaminha para o psiquiatra precisa falar, olha, seu caso eu posso até te medicar, mas é muito comum o psiquiatra atender uma pessoa e falar, olha, antes de medicar, eu vou te indicar para uma psicoterapia. Sendo que eu, particularmente, eu defendo muito a posição de que o psiquiatra é a última instância. A psiquiatria é uma função remediativa, que daí eu posso dividir. Tem a função de promoção, que é quando você está trabalhando,
ou melhor, vou começar ao contrário. A remediativa, que é quando você está remediando um problema que já está ali, que já está instalado, mas nós temos a função, antes de você remediar alguma coisa, nós podemos prevenir alguma coisa, que é, eu estou muito ansioso, estou mostrando sinais de ansiedade. Então, quando só por mostrar sinais, antes de eu precisar remediar alguma coisa, deixa eu já começar a prevenir. E daí a psicologia, muitas vezes, tem uma função mais de prevenção do que remediativa. Vamos falar um pouco sobre esses sinais de ansiedade? É quando ele já começa a se tornar patológico. Tá. Olha, alguns sinais de ansiedade. Já foi pontuado aqui alguns. Apatia, quando você está em movimentos muito automáticos. Quando a vida parece que está no movimento automático. Se você está se queixando muito da sua rotina, falando, eu sempre faço a mesma coisa, sempre no mesmo instante. Isso pode ser um sinal de ansiedade. Agitação, você sente que você está muito agitado e você não consegue parar. Eu sempre falo que um teste muito legal para saber o seu nível de ansiedade é você tentar meditar. Muitas pessoas que estão começando a ter uma ansiedade, que já está entrando num quadro patológico, elas têm muita dificuldade de meditar. Elas tentam, assim, fazer até uma meditação. Hoje no YouTube tem muitos canaizinhos de... meditação guiada. Daí ali um vídeo de 15 minutinhos, não é nem aquelas meditações de 1 hora. É um vídeo de 15 minutinhos com uma meditação. A pessoa não consegue fazer isso. A insônia, ela pode ser um sinal muito forte de ansiedade. Além da insônia, tem a característica de raiva, irritabilidade. Quando você se percebe assim, muito irritado com muitas coisas. Você não está conseguindo focar no seu trabalho, na sua atividade. Vai perdendo prazer em vários sentidos, a gente percebe isso, né? Com certeza. Porque a pessoa, ela se sente apática, mas ela não sente o prazer em fazer nada. A gente pode entender assim? Sim. Por exemplo, está trabalhando. Aí todo dia ela faz aquele mesmo serviço, mas ela não sente o prazer em trabalhar. Ou seja, em casa, eu fico em casa com os meus filhos, mas eu não tenho prazer de estar em casa com os meus filhos. Sim, até falando disso, você está comentando e ainda falando mais um sinal de ansiedade, é uma coisa que todo mundo vai saber muito bem o que é preocupação. Preocupações constantes é um sinal é um indicativo muito constante de ansiedade, um indicativo muito forte, porque ansiedade é justamente vou chamar aqui de medo, é um medo de que algo ruim venha acontecer. É quando nós temos uma tensão, nós temos alguma sensação de que algo ruim pode vir a acontecer. E daí, naturalmente, se temos ansiedade, nós temos uma preocupação. Ou seja, o que é a preocupação? Nos ocupamos previamente, até falando etimologicamente, pré-ocupação, ocupação prévia. Nós nos ocupamos previamente de que algo possa acontecer. Nós tentamos prevenir coisas. É aquela pessoa que fica sempre pensando assim, eu vou trabalhar, vou fazer isso, mas vai dar errado. Mas eu vou fazer aquilo, não, mas vai dar errado, não vai dar certo. É esse tipo de preocupação? Também, mas pode ser até preocupação. Ela não precisa nem ter esse pensamento negativo. Mas, por exemplo, a pessoa está sempre pensando no futuro. É muito comum hoje, a nossa cultura tem muito isso, nós temos uma cultura capitalista, de que, tipo, a pessoa está sempre pensando, amanhã eu vou ter que trabalhar porque amanhã vai ter um cliente importante, e amanhã tem meu filho e tal. E daí eu falo que, quando foi que você parou para pensar o que você está acontecendo agora? Que nem aqui. Eu estou pensando agora na entrevista, na conversa que nós estamos tendo, ou estou pensando no meu paciente que eu vou atender daqui 1 hora quando acabar a nossa conversa? É realmente uma questão de... A preocupação ela é importante, porque ela tem essa função de prevenir, ela tem essa função de você conseguir ser até prudente. Só que, como eu falei, o excesso ele sempre é uma coisa que acaba sendo nociva. Na miologia a gente tem esse conceito, né, de dose letal. Uma coisa que pode te fazer bem, em uma dose exagerada ela começa a fazer mal. Isso acontece até com a água. Nós temos que beber 2 litros de água por dia. Mas, se eu não me engano, se um ser humano começar a beber
4, 5, até 8, se eu não me engano, com 8 litros de água por dia, um ser humano pode começar a passar mal e até morrer se ele beber muita água por dia. Nós estamos falando de uma coisa normal, de uma coisa biológica, a água, que é a função vital. Então, isso para a psique é igual. Uma coisa muito exagerada, uma coisa muito intensa, ela começa a fazer mal. Eu vi ali aqui no seu consultório a placa "Você já fez algo novo hoje?", principalmente nesse momento de pandemia. Nós estamos fechados em casa. Aí a gente vê na internet assim, eu vou fazer um curso online, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou fazer alguma coisa nova. Fala sobre essa importância de se fazer algo novo, porque a gente às vezes está tão focado, Matheus, na nossa rotina ou naquilo que a gente não pode fazer, que é importante tentar inserir coisas novas, né? Com certeza. E aqui eu até faço uma provocação, que é você realmente fazer algo novo, vivenciando algo novo. Que nem aqui tem essa frase, e falando dessas questões de processos automáticos, como a gente vai vendo a vida sempre uma coisa robótica quase, quantas vezes nós fazemos algo novo, mas não estamos sentindo novidade? Então, tem uma frase nesse momento de pandemia que saiu, essas piadinhas, que o brasileiro é muito rico nisso, que lançaram assim, o que cada filósofo diria no momento de coronavírus. E eu achei sensacional que tem lá uma frase o que Nietzsche diria. Daí Nietzsche diria assim, não importa o quanto seja difícil aturar sua própria presença, fique em casa. Eu achei isso tão engraçado, porque realmente assim, acho que a maior novidade da pandemia é que nós temos que encarar nossa própria presença. Hoje já está tudo mais aberto. E a presença das pessoas que são a nossa família, Com né? certeza. Os nossos filhos, o esposo, a esposa. Porque no final das contas a gente acabou convivendo com as mesmas pessoas. Exato. E convivendo e ao mesmo tempo, vivendo de novo. Porque para pensar, nós temos uma rotina. Você é casado, é muito comum assim, um casal, tenho meu marido em casa, tenho meus filhos, só que se a semana tá muito estressante, antes de ir pra casa, trabalho. ou eu fujo pro trabalho, ou eu ouvia muito isso, de quando a semana tá muito estressante, a pessoa, hoje eu vou assistir um cinema sozinho, ou hoje tem um café do lado de casa, eu vou pro café. Isso já não temos mais hoje. Então, mas isso é importante também, não é? Esse momento com sozinho? Com certeza, é muito importante, é um processo muito rico. Só que daí é o que eu coloco. O quanto isso, até esse processo, esse momento sozinho, é uma coisa que está automática. Tem uma brincadeira que você já conhece, mas eu vou repetir ela aqui, porque eu acho que ela é uma brincadeira muito bacana. Você já falou. Então, eu vim preparada para ela. Preparada. Então tá bom. Preparada? Preparada. Quantos copos você viu hoje? Eu vi alguns ali, mas eu não contei. Não contou. Não contei. Ou seja, então tá bom. Então vai, eu vou te dar 10 segundos para você procurar copos. Quantos você consegue achar? Tem que ser copo? Copo. Eu tenho que contar, porque eu tenho preguiça de contar. Quantos você viu mais ou menos? Aqui tem 3, 4, tem um pouquinho ali, tem alguns aqui na lixeira. Eu acho que só. Perfeito. Então você já achou alguns só em 10 segundos, certo? Certo. Pra quem não conhece, eu faço essa brincadeira com parafuso. É que como a Kézia já conheceu, eu quis pegar ela de surpresa. Eu já contei os parafusos, eu já vi alguns ali na cadeira. Ela já conhece a brincadeira. Então, para vocês que estão assistindo, eu vou fazer a pergunta um pouco diferente. Quantos parafusos vocês viram hoje? E daí eu imagino que vocês vão falar, parafuso? Não vi nenhum parafuso. E daí, igual a Kézia, ela pode até ter visto copo, só que ela não contou, não prestou atenção. Pode ter visto, tinha copo, por exemplo, na recepção de onde nós estamos, ela nem percebeu, porque ela tá aqui passando. E por que essa brincadeira é importante? Em 10 segundos, se eu der 10 segundos para vocês também, vocês vão achar, eu garanto, pelo menos uns 5, 6 parafusos em 10 segundos. E se eu falasse para vocês pararem 1 hora do seu dia para vocês procurarem parafuso? Garanto que no mínimo uma centena vocês acham. Porque parafuso é uma coisa que está sempre ali presente, tá? Em todo canto. Só que nós não temos atenção voltada para aquilo.
Então, será que os parafusos surgiram porque nós procuramos eles a eles? Surgiram ali magicamente ou eles já estavam e nós que não prestamos atenção, igual os copos? E parar um minuto para pensar no dia a dia, o que está acontecendo. Essa questão do parafuso é tirar do automático, que nem eu falo. Eu posso parar uma hora para procurar parafuso. Quando foi a última hora que você parou para você olhar para o seu dia a dia e parar para pensar nele? E parar para pensar até nas coisas mais automáticas, que nem... hoje eu saí do trabalho e fui tomar café. Por que eu fui tomar café? E daí você pode parar para perceber que, eu tomo café quando eu estou estressado porque a minha manhã foi corrida. Eu paro nessa padaria os dias que eu estou estressado. E você nunca se deu conta disso. Eu achei engraçado, por exemplo, que eu tinha uma paciente que ela falou justamente assim. Eu fazendo trabalho, a análise, a terapia trabalha muito essa questão de você colocar atenção na sua vida. Que eu falo que o pivô, o agente, a análise trabalha muito em colocar você como um ser ativo na sua vida, não um ser passivo. E ser ativo é justamente isso, você parar para pensar e olhar para a sua vida, se inclinar sobre. Tanto que a clínica vem da palavra inclina, que é justamente se inclinar sobre algo. Clínica. É uma maneira também, Matheus, a gente pode pensar que é uma maneira assim, às vezes tem algo que está fazendo mal. E a pessoa às vezes não percebe que aquilo está causando um estresse. E aquilo pode ser afastado, aquilo pode ser evitado, ou aquilo pode-se conviver com aquilo de alguma forma. Um exemplo feminino que muitas mulheres reclamam, amizade. Sabe aquela amiga assim que te pergunta tudo, quer saber de tudo e no final das contas você conta segredos, se abre. Geralmente é alguém próximo. É uma amiga de trabalho, é alguém próximo. E cria aquela relação de dependência, sabe? E você sabe que ela vai contar para as outras pessoas, mas você não consegue evitar. Perfeito esse exemplo. Porque Isso assim, geralmente acontece num ambiente que se convive muito. E geralmente é no trabalho, sim, no estudo. isso acontece muito. Eu falo que não somente com as mulheres, com os homens também. Mas realmente com a mulher tem essa questão bem... Aparece bastante esse caso que você está falando. E daí, quando eu falo de coisa sutil, aí que eu falo. Podemos até deixar uma coisa superficial, uma coisa gritante, falando, não, a culpa é daquela pessoa que não soube cuidar do meu segredo. E também tem, a pessoa com certeza tem uma responsabilidade sobre isso, e ela tem que saber com aquilo. Só que daí eu faço a seguinte questão, que aí começamos a entrar no plano da sutileza. O que acontece com você, mulher nesse caso, que você sempre se repete nesse ato, que você fica presa ao movimento de confessar a sua vida para pessoas que não são confiáveis. Que se nós pararmos para ver, na nossa história, na nossa vivência, se você parar para ver com muita cautela a sua história, você sabe identificar quem são as pessoas que vão fazer mau uso dos seus segredos e quem vai fazer bom uso. Isso até em relacionamento é a mesma coisa, né? A gente deu o exemplo de amizade, mas relacionamentos também encaixam nesse contexto. Com certeza, relacionamentos, trabalhos, família. Família. O que entra nesse contexto de eu sei que aquilo me faz mal, pode até ser, eu posso até não saber num nível consciente, mas quando você para perceber, você já sabia, que é aquela história, né? A gente pode não saber pensando, mas sabe sentindo. E mesmo assim eu me vejo preso àquele plano, eu me vejo asfixiado, eu não consigo sair dessa repetição. E separar e num processo terapêutico, o mais legal é justamente isso, você para perceber, quando você é provocado, chamado a assumir uma posição ativa e refletir sobre a sua vida, você começa a sair dessa posição de tipo, aquela pessoa que é culpada, aquela pessoa. Exato, porque o termo, eu falo até que para trabalhar um pouco mais o termo responsabilidade do que culpa. A pessoa tem uma responsabilidade por não ser confiável, por não conseguir trabalhar, por não ser digna daquele segredo, por não ser digno daquela conversa, ou por não ser respeitosa.
Só que a pessoa, aquele perfil, você consegue mudar aquela pessoa? Tem um botãozinho como um computador que você consegue programar e desprogramar ela? Não tem como. Só que você consegue lidar com sua vida. Então, se você parar para ouvir a si mesmo e perceber as sutilezas das coisas que te prendem, eu vou dizer um exemplo aqui clínico muito claro. Às vezes, muitas pessoas elas estão presas a pessoas nocivas, a pessoas abusadoras, a pessoas tóxicas, porque elas têm alguma demanda frente àquela pessoa que elas não conseguem ter saindo daquilo. Um exemplo muito claro é a pessoa sempre fica, falando até das mulheres, isso é uma coisa muito comum, a mulher sempre fica com um cara que ela sabe que não presta, que ela sabe que é um cara que trata mal ela, que tem um comportamento machista, que faz ela se sentir um lixo, mas você vai ver as últimas 10 pessoas que essa mulher namorou foi isso. E daí, quando ela para se inclinar a tomar uma posição ativa na vida dela, ela pode perceber que ela faz isso porque ela se acha que ela não merece uma pessoa boa. E daí ela começa a trabalhar porque ela acha que ela não é boa para isso, porque ela acha que ela não merece uma pessoa boa. São posições muito sutis. Só que essas posições sutis você só consegue tomar conta quando você consegue sair um pouco do processo automático e você entrar nesse processo mais reflexivo sobre a sua vida, mais analítico. Matheus, eu vou encerrar a nossa conversa. Eu agradeço muito. Eu acho que uma dica que a gente pode tirar dessa conversa toda é a pessoa fazer terapia para tentar se conhecer e tornar autora da própria história, né? Não um coadjuvante, como você disse assim, o outro me faz mal. Não, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, fica aí esse nosso recado para as mulheres se cuidarem, principalmente agora. Esse mês é um mês que a gente vai falar muito disso. Várias mídias, vários canais vão falar do cuidado da mulher. E um dos cuidados é o cuidado mental. Matheus, muito obrigada. Eu sou Kézia Neto para o Ituzão.